Então, dando a continuidade, né, da minha separação. Me separei, fui, né, morar nessa casa lá onde quando eu saí, eu fui pra uma casa, aí lá eu fiquei com medo da enchente, entrar enchente nela, e nesse meio tempo, eu já tava assim, eu tava assim no começo, assim, eu tava ainda assim, digamos assim, me sentindo é, bem, né, bem. Só que com o passar do tempo não, assim, logo assim, em seguida, assim, foi assim. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de roupa, e nessa fábrica eu entrava às 7 da manhã, eu tinha uma hora de almoço e eu saía às 5 da tarde. E nesse meio tempo também eu comecei a fazer um curso de massoterapia. Nesse curso que eu comprei, comecei a fazer, né? Comprei pela internet. Só que para mim pegar o diploma e para eu continuar, para mim começar a cobrar pelo meu serviço, eu tive que estudar muito, estudei 2 anos, foi 2 anos. Eu tinha que atender 50 pessoas para eu, né, receber o diploma. Eu tinha que atender, né, praticar em 50 pessoas e, mandar para eles me receber. Tá aí tudo bem. Só que aí, como eu trabalhava o dia inteiro, chegava cansada, e eu passando por aquele tumulto todo, que nesse meio tempo aí tudo, não vou ficar contando detalhe, porque é, é muito detalhinho, coisa assim, mas assim, eu fui sentindo foi crescendo uma raiva muito grande de mim, porque aí o meu ex-marido, né, ele falava pra mim que não ia dar pensão, e realmente ele não deu pensão, ele parou de trabalhar, acabou com a fábrica de gesso dele. Também não tinha mais ninguém, porque não tinha eu, né, que ajudava ele na fábrica de gesso lá. Depois que acabou, que ele parou de colocar nas casas, né, ele só começou a vender as placas. E aí isso era eu e ele. Então, aí eu parei de trabalhar, depois fui trabalhar, mesmo morando lá, eu parei de trabalhar com ele e fui trabalhar fora. E pro acabar do tempo, ele acabou acabando com a fábrica. Nisso que eu saí, ele aproveitou e acabou com a fábrica. Eu acho que foi por não por não para não ter como ele dar pensão. Se eu colocasse na justiça, ele não tinha como dar pensão. E até hoje ele está assim sem trabalhar. Fica lá fazendo biscate lá, fica assim. E então foi me crescendo um ódio dentro de mim, uma raiva tão grande. E eu tinha uma pessoa que era muito amiga minha, e essa pessoa assim começou a me ajudar muito. E na verdade, eu comecei a ver traições para todos os lados. Eu senti assim, a pessoa estava me traindo, me enganando, né? E foi crescendo uma raiva tão grande de mim. E nisso que eu estava trabalhando, eu vou procurar fazer uns vídeos menos tempo. Eu trabalhando, não tinha tempo, eu pedi conta do meu serviço para ficar em casa, porque eu ia ter tempo para praticar. E realmente, aí eu fiz isso, tá? Aí eu vim para casa, só que nesse meio tempo eu fiquei sem receber. Por quê? Porque eu fiquei sem, só recebendo o meu salário do meu aposento. Só isso, só meu aposento, né? Um salário mínimo. E a casa para onde eu vim morar, que depois que eu saí daquela da enchente, eu vim pra a mesma dona dessa aqui, eu moro aqui. Que ela é aqui da frente, aqui assim, um casarão muito grande. Quando eu vim pra ela, eu. Dois irmãos meus ficaram de me ajudar. Porque eles iam colocar umas coisas dele lá. Então ficaram de me ajudar. Depois, logo em seguida, cada um foi seguir o rumo deles, né? E eu fiquei com a responsabilidade da casa, sozinha pra mim. E a casa é muito grande, então o salário dela, o aluguel dela é bem mais alto. E, foi assim. Então aquilo eu comecei, aí eu tinha 2 cartões de crédito, aí eu fiquei sem pagar meus cartões de crédito, eu fiquei sem pagar o armazém, foi
eu fui não conseguindo pagar o armazém. Eu tinha 2 cestas básicas que eu trouxe da minha separação, porque era que eu tinha ganhado na época da enchente. E aí aquela comida foi acabando. Acabou, antes da comida acabar, acabou o gás, acabou o meu gás. Eu não tinha coragem de ir lá no armazém e pedir, né, pra anotar o outro gás. Depois da história tudinho, eu fui lá, o rapaz falou: Rosa, por que você fez isso? A gente acredita, você, assim, graças a Deus eu me dou muito bem com todo mundo por aqui, não tem problema com ninguém assim não. E eu sei que eu fiquei assim, aí foi apertando, eu só com um salário mínimo, não dava pra, praticamente, não sobrava nada pra mim, pagava meu aluguel, não sobrava nada. E foi acumulando tudo, água, energia, as coisas foram acumulando. Aí eu entrei, comecei a entrar, eu assim, me parei numa raiva tão grande dentro de mim, foi crescendo uma raiva tão grande. E eu perdi a amizade com essa pessoa, essa uma amiga minha que começou a me ajudar muito. A gente acabou, eu bloqueando ela, depois ela me bloqueou, e depois nós nos bloqueamos. E foi assim. Nesse meio tempo que eu tava passando estudinho, aí eu pedi a minha filha, eu falava: minha filha, vai pra casa lá da sua avó, a mãe do pai dela, e lá você come, mas você não fala nada daqui não, você vai lá como se fosse de normal de você ir, né? Então ela ia pra lá, ela lá comia, vinha, eu quando tinha alguma coisinha eu comia, quando não tinha eu ficava sem comer, e fui passando aquilo tudo. Ainda por cima, num desses períodos aí dessa angústia, esse ódio que estava dentro de mim, eu comecei um zumbido no meu ouvido. Eu senti um zumbido tão forte. Gente, era uma sensação horrível, que era como se eu pegasse um celular e colocasse assim, eu gravaria. Parece pra mim que iria sair. Eu fiz isso, mas não saía, né? O barulho no celular. De tão forte que era o zumbido que eu sentia nos meus ouvidos. E uma pressão na minha cabeça. Era uma pressão que era como assim, durante o dia eu não sentia essa pressão não. Quando eu ia deitar, que eu ia dormir, que eu colocava a cabeça no travesseiro, era como se uma pedra muito pesada tivesse assim, em cima da minha cabeça, assim, me apertando. Era uma pressão muito feia, horrível. E isso foi. Nesse meio tempo, o meu irmão, olha o que a raiva, o ódio pode nos levar o caminho que leva a gente. Nesse meio tempo, deu um problema lá, uma briga do meu irmão com a mulher com quem ele mora lá. Aí foi uma longa história, né? Eles brigaram pra lá, e como a gente já não gostava muito dela, né? Não ia muito com o jeito dela, é a segunda esposa dele. Esposa não, né? Mora com ele. Aí ele veio tirar satisfação comigo, eu não tava sabendo de nada, mas eu tava tão nervosa, né, passando por aquele momento todinho de nervoso, que ele acabou me ofendendo, coisa assim que a gente nunca tinha acontecido entre nós, nunca. E a gente era muito apegado, ainda é, mas assim, digamos assim, quebrou o cristal, né? Remendou, mas não é mais a mesma coisa. E acabou eu e ele discutindo muito pelo telefone, pelo WhatsApp, e ela deixou lá as gravações, eu apaguei as gravações, e ela guardou a gravação, me processou pelo que eu falei dela, e tô lá com o processo, até hoje tô lá o processo para sair, mas isso aí por mim não ligo não, porque primeira coisa, só que eu vou dizer para vocês é o seguinte: o que eu disse não era mentira, é verdade. Verdade assim, que a gente já sabia das coisas dela, que as pessoas falaram, que a própria amiga dela de anos falou dela. Mas o que acontece? Hoje eu tenho uma outra mente. Então assim, não deixe a raiva tomar conta de você. Não deixe, por mais que você esteja nervoso, nervosa, aprenda a ter a sabedoria de respirar fundo, manter a calma, porque naquele impulso, naquele nervoso, eu tava passando por uma separação, eu sem nada dentro de casa,
passando por pior momento da minha vida. E alguém chega pra mim, ligando pra mim, me xingando, e coisa assim, de ainda vindo de uma pessoa que é meu irmão, de alguém que nunca a gente tinha brigado, nada disso. Então, olha a consequência que isso levou. Hoje, se isso acontece comigo, eu acho até, né, que eu teria a sabedoria de dizer assim, olha, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, não quero saber de nada. Pronto. O assunto morria ali. Mas não. Então, assim, aquilo de 10% se tornou 100% o problema. E eu fui assim me sentindo, já tá com 10 minutos, vai dar 11 minutos. E aquilo foi me corroendo muito, muito, muito mesmo, demais da conta. Aí eu cheguei no ponto que, eu vou parar por aqui, que eu já vou dizer. Aí a minha irmã percebeu, falou que eu tava com meu rosto, ficando com meu rosto muito enrugado, muita ruga no meu rosto, pela minha idade, e que aí um dia ela me perguntou se eu tava tomando algum medicamento, porque as minhas pupilas estavam dilatadas, e eu falei que eu não tava tomando nenhum medicamento, e ela falou, mas sua pupila tá dilatada. E aquilo eu vim para minha casa e eu comecei a parar e para pensar. E comecei a pensar, é esse ódio, essa raiva que está dentro de mim que está me causando isso tudo. E nesse meio tempo que eu tô falando assim, em vez de eu ter arrumado um outro serviço, eu quis focar no momento errado, eu quis focar numa profissão que exigia tempo meu, e sendo que naquele momento eu não podia fazer aquilo. Eu parei, então eu me parei naquela situação terrível, no meu emocional terrível, eu num deserto, eu fiquei num deserto que eu nunca imaginei de passar. E eu não contava para ninguém, a não ser minha filha, que algumas coisas ela via, me pegava chorando. E foi aí que eu comecei a me acordar, comecei a acordar, porque depois que a minha irmã falou aquilo, e a minha filha, eu cheguei no ponto que eu falei assim, espera, eu não posso. É a minha filha que está me aconselhando, uma criança me aconselhando, eu não posso passar isso para ela. Ela chegou no ponto que ela começava a falar assim, que ela nunca ia casar, que ela nunca quer saber de homem, porque homem não valia nada, porque era isso que eu falava para ela, e foi o que ela via a situação minha com o pai dela. Então foi aí que eu comecei a procurar ajuda de Deus. Eu fui procurar ajuda de Deus. E assim, agora no próximo vídeo eu vou contar como que eu comecei a me libertar de todas essas coisas ruins que estavam dentro de mim me corroendo. E isso não foi dias, gente, isso foi 3, praticamente 4 anos, eu passando por essa turbulência muito grande que eu passei. E hoje eu continuo como conselho qualquer um, né, a se ir monitorando. Você tem que se limpar todos os dias, todos os momentos. É como uma casa que ela tá suja e que você tem que limpar ela. Você limpou ela, você tem que fazer o quê? Todos os dias você tem que varrer, você tem que tirar a poeirinha dos móveis, você tem que passar um pano para você manter a sua casa limpa, senão ela volta a sujar novamente. E isso eu conto no próximo vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.